Olá, seja muito bem-vinda ao Sendo Mãe Podcast. Meu nome é Samara Rebelo Schmidt e estou aqui para compartilhar experiências, meu conhecimento e também para ser apoio para você, mamãe. E hoje eu inicio o episódio número 6 e com ele eu já trago uma notícia para vocês que é o último episódio do podcast. Sim, é o último episódio. E por que essa tomada de decisão do último episódio, né? Sendo que foram apenas 6 episódios que aconteceram? Vou explicar no episódio de hoje. Acontece que a gente precisa fazer escolhas, certo? Quando eu iniciei lá no dia 8 de novembro. Foi um dia de estreia para mim aqui no podcast, mas que foram sonhados há alguns meses para realmente acontecer essa concretização do podcast, né? E eu só consegui concluir o podcast, estrear ele depois da minha mudança. E eu tinha meus planos, né? Lá na minha cidade, mas eu não tinha espaço, né? Eu não queria alugar uma sala para o podcast, até porque o podcast, de início, ele seria realmente só, vamos dizer assim, nas horas vagas, algo que eu conseguisse agregar para as pessoas, né? Levar esse conhecimento e essa compartilhação de ideias, de ser apoio de uma forma realmente que fosse gratuito para as pessoas, que eu pudesse ajudar o próximo, né? De uma forma leve, tranquila, né? Sem precisar pagar alguma coisa por isso. Então, não me convém, né? Alugar um espaço para fazer o podcast, né? Porque tudo envolve também a questão de dinheiro. Então, eu me mudei para uma nova cidade e aonde tem espaço aqui na minha casa, sendo que esse espaço que você está vendo é uma sala, né, que eu transformei no meu podcast, no meu escritório. E aqui eu consegui dar vida, né, aqui eu consegui realmente concluir esses meus pensamentos que foi Deus quem me trouxe até aqui. Foi Deus que realmente fez com que tudo isso acontecesse e estivesse aqui falando com você. E Deus para mim é a minha base, é tudo, é Ele que fez concretizar esses sonhos. E esse meu sonho do podcast realmente é poder levar essa informação, ser apoio para as muitas mães, porque a gente precisa disso e o mundo falta muito disso. Então foi onde eu trouxe esse podcast para vocês. Só que tudo tem início, tudo tem meio, tudo tem um fim, né? O podcast iniciou no dia 8 de novembro, então faz um mês e uma semana, vamos dizer assim. E eu sempre gravo os podcasts uma semana antes de lançar eles no ar, né? Então, eu tô lançando agora no ar no dia 13 de dezembro, mas eu gravei no dia 6. Então, sempre com uma semana de antecedência. E assim, quando a gente é mãe, é dona de casa e a gente também é empresária, a gente cuida de outras questões, né? A gente acaba realmente tendo toda essa questão de administrar tudo isso. Então, o podcast, como é algo que não me traz renda financeira, é algo que eu tento encaixar na minha rotina. Então, essas últimas semanas foram bem desafiadoras, né? Aconteceram várias coisas envolvendo a questão do clima aqui na minha cidade também, choveu bastante nas últimas semanas, não teve aula alguns dias da semana, então isso atrapalhou nos meus planejamentos, né? Mas claro que eu consegui manejar tudo da melhor forma e é um compromisso que eu tenho aqui com vocês, porque vocês ficam esperando por isso também, né? Então, quando eu firmo um compromisso, eu vou até o final com ele. Então, eu firmei esse compromisso com vocês toda terça-feira ter um episódio novo aqui para vocês, porque eu sei quanto que é importante a gente conta com isso, né? E nessas últimas semanas foram bem desafiadoras, eu vi como é que eu consegui me administrar o meu tempo para isso, né? E como realmente senti falta, né, de estar aqui com vocês. Não deixei de gravar os episódios, mas eu vejo que nas redes sociais eu senti um pouco nessa minha ausência, mas é aquela questão. Às vezes, mãe, a gente se cobra um pouquinho demais, né? Mas eu já aprendi muito a lidar com isso também. E quero comentar hoje, também focado nesse assunto para vocês, mamães, que a vida mudou totalmente depois que você se tornou mãe. Principalmente na questão financeira, na questão de ser talvez empreendedora antes, ou de trabalhar em um lugar fixo, né? E pesa aquela vontadezinha, né, de empreender sozinha, de ter um tempo mais para os seus filhos. E eu entendo você completamente. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar para você, né, sobre podcast ainda, né? Sobre esse fim. Na verdade,
é o fim da temporada do podcast. Não é o fim do podcast em si, mas sim a temporada. Então, a temporada teve apenas 6 episódios, né? Por conta que eu comecei um pouquinho tarde ali, mas por conta da minha mudança, enfim, né? E tá terminando agora, essa temporada agora, por conta que a escolinha da minha filha, né, ela entra em férias nesta semana, então eu não tenho como mais gravar. Eu poderia gravar à noite, só que essa, que nem eu disse pra vocês, aqui onde é meu podcast, onde é meu escritório, é uma salinha, então não tem porta, né? Então dá acesso à minha cozinha e dá acesso à sala principal. Então eu não tenho essa privacidade de estar gravando. Tem o eco da casa, se alguém faz barulho, por exemplo, agora tá tendo uma obra no vizinho. Talvez você escute alguma coisinha aí no fundo. Então, se alguém faz algum barulho na cozinha ou na sala, você já consegue estar ouvindo. Então, eu não consigo gravar, mesmo que seja nas férias. E também, eu gosto de prioridades. Então, se é férias, é um momento realmente de estar presente na vida da minha filha. Então, eu quero aproveitar esse momento para me dedicar para ela mesmo, sem ficar assim, nossa, preciso gravar, nossa, preciso cuidar de outra coisa, nossa, preciso... Não quero que isso aqui seja um peso também, entende? Então, por conta disso, essa temporada está terminando agora, né? Mas lá em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, vamos estar fazendo a segunda temporada aqui para vocês. E vou trazer muito mais conteúdo, muito mais conhecimento aqui para vocês, muito mais informações. E vai ser muito bacana, né? Um novo ano, um novo recomeço aqui, né? E então é isso, né? A gente aqui não vai terminar o podcast, vai continuar em 2023. Mas óbvio que vai ser uma nova temporada. E para terminar essa temporada, né, no episódio número 6, eu quero falar com as mães que têm vontade de empreender, de sair daquele emprego fixo que te consome muitas horas por dia, ou que estão em um emprego que não tão bacana assim, né, que você até tentou reduzir uma carga horária, mas não conseguiu, não se sente feliz. Eu quero te dizer que eu te entendo completamente. Eu já passei por essa situação e eu fiz escolhas na minha vida. Eu sempre converso muito com Deus, eu tenho muito esse contato com Deus. Claro que nos últimos anos eu realmente comecei a ter mais intimidade com Deus, né? Comecei a Ele colocar em todos os passos que eu dou na minha vida, eu coloco Deus presente em tudo para que Ele decida o melhor fazer para minha vida. E logo que eu me tornei mãe, né? Eu tinha meus planos anteriores de ser mãe, eu tinha uns planos de ter a minha clínica, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição, então eu tinha um plano de ter a minha clínica, de ter um espaço só meu, de empreender. Só que é óbvio que quando você abre um negócio próprio, né? Você acaba realmente tendo que lidar com outras questões. Se você não tem um capital de giro muito grande, né? Se tu não tem funcionário, precisa ser a funcionária principal e única, né? Então, tu tem que administrar tudo, né? E vou contar pra vocês essa minha experiência de início de empreender sozinha, né? Do meu primeiro negócio, que foi abrir uma clínica pra mim. Mas calma, vamos chegar lá aonde quero concluir com você. É só pra você entender todo esse processo, porque às vezes a gente coloca muitas expectativas na frente, né? Ou planos anteriores que fazem com que você precise repensar mais vezes e o quanto que você pode sim se transformar ao longo da sua maternidade. Foi o que aconteceu comigo também. Então, quando eu estava grávida da Sara, eu já logo pensava assim, nossa, será que eu vou conseguir voltar pro meu trabalho? Porque eu trabalhava numa clínica, né, de carteira assinada, enfim, né? Será que eu vou conseguir, né, trabalhar os horários, né, até de noite lá na clínica, que é em uma outra cidade? Será que eu vou conseguir dar conta? Eu queria tanto passar mais tempo com a minha filha. E logo que minha filha nasceu, eu vi o quanto minha vida se transformou. O quanto era muito mais intenso do que eu imaginava ser. O quanto aquela vontade de ter uma clínica própria para mim, o quanto que estava brotando ali dentro de mim, ganhando mais força, vamos dizer assim. Então, logo ali, 4 meses, minha filha completou os mesezinhos, eu ia voltar ao meu trabalho de carteira assinada. Mas eu e meu marido, a gente conversou e a gente resolveu arriscar, né, de abrir uma clínica própria para mim. Então eu tinha meus pensamentos, eu tinha minha linha de raciocínio e eu sou formada em pós-graduação de comportamento alimentar. Então minha vida era muito voltada para esse comportamento do agir, né? Não era muito voltado para a questão de dietas restritivas, era algo mais leve, tranquilo, onde a pessoa conseguisse levar para a vida dela mesma, era algo realmente que ia muito além
de um cardápio, né? Era algo que precisava realmente ter essa consciência alimentar, tanto que minha clínica era de nutrição consciente. E eu queria levar algo novo para as mulheres, né? Era uma clínica voltada só para as mulheres. E esse meu olhar, né, se voltou para as mulheres, principalmente depois que eu me tornei mãe também. Então, eu abri a minha clínica, minha filha acho que tinha uns 7 para 8 meses, mais ou menos, e abri minha clínica. Só que ali eu comecei a me deparar com muitos desafios do que é empreender. Eu nunca tinha empreendido sozinha, assim, no negócio próprio. E eu vi que tinha muitos desafios. E com isso eu não estava conseguindo ter o meu tempo com a minha família em casa. Eu só estava pensando no meu trabalho, nas minhas clientes e no fim eu estava vivendo muito aquilo ali. E sendo que não era o meu momento. Eu preferia, naquele meu momento, estar vivendo para a minha filha e não totalmente para o meu trabalho e o que sobrasse era para minha filha, né? Eu não queria ser esta mãe, né? Não se encaixava com o meu perfil. Caso você se encaixe nesse outro perfil que eu comentei, tá tudo bem também. Você é a mãe que você deseja ser e tá tudo bem, tá? Mas eu queria realmente me dedicar mais tempo para minha filha e tentar conciliar o trabalho. E com o passar dos meses da minha clínica já está aberta, né? Meu marido recebeu uma oportunidade de ser sócio de uma construtora. Então ele é engenheiro civil e então era uma ótima oportunidade para ele. Só que ele estava no emprego há muito tempo no emprego que ele estava anteriormente, né? E ele realmente se dedicava muito àquilo ali, era a vida dele aquilo, né? E eu sou mais de arriscar, de ir atrás dos meus sonhos e ele já é mais pé no chão, já é mais centrado. Então para ele essa tomada de decisão de empreender também foi muito desafiador para ele. E eu pude ver que não quer dizer que para mim seja fácil, que para ele tem que ser fácil lidar com isso também. E ali eu vi que era uma grande oportunidade para ele, sendo que ele estava há muito tempo já trabalhando numa empresa anterior e nunca teve essa oportunidade. Então, se alguém de fora acreditou nesse sonho dele, por que não arriscar, sabe? Então, eu incentivei muito ele para que arriscasse e valorizasse quem estava realmente ali querendo estender a mão para ele, porque é tão difícil a gente encontrar pessoas que acreditam no nosso potencial, né? Então a gente conversou, só que óbvio a gente não ia conseguir manter 2 empresas, a gente não conseguiria. Então eu contei sobre o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, tanto que eu já estava fazendo terapia com psicóloga e tudo mais para tentar absorver e entender tudo isso que eu tinha acontecido na minha vida nos últimos meses, né, depois de ser mãe. E com isso, eu e meu marido, a gente conversou e a gente resolveu fechar a clínica minha e realmente investir na construtora, né? E foi isso que aconteceu. E quando eu fechei a minha clínica, eu senti mais um alívio do que uma perda. Tipo assim, meu sonho tá se acabando. Não, eu senti um alívio realmente de ter concluído, digamos assim, aquela etapa, de ter tentado, de ter corrido atrás, de ter concluído, de ter feito um desfecho do que eu queria ter feito mesmo, sabe? Do quanto foi tranquilo, do quanto foi leve. E eu me senti muito realizada por ter feito tudo isso. E que eu estava, de uma certa forma, investindo no sonho do meu marido também. E por que não agarrar essas oportunidades junto com ele, sabe? Então, ele investiu nisso em mim também, nos meus sonhos. Então, era o momento de eu investir com ele também. E aí, né? Eu comecei em janeiro deste ano de 2022, a gente iniciou nessa construtora sendo sócios e eu ajudava no que dava, do que eu entendia, né, nesse mundo aí. E eu sentia Deus conversando comigo do que eu precisava ir além, sabe? Que eu podia ser o suporte para o meu marido, que eu podia auxiliar no que fosse preciso, mas que eu precisava ir além, que eu precisava realmente fazer o meu chamado, que Deus me chamou para cumprir, sabe? Então foi aí que esse sonho do podcast começou a florar mais, né? E eu consegui fazer com que ele se realizasse aqui o podcast. Então, hoje a minha rotina é baseada nisso, sabe? De manhã eu cuido da minha filha, né? Que praticamente impossível estar trabalhando quando minha filha tá junto, que ela é muito pequenininha ainda, ela tem 2 anos e meio. Aí à tarde eu trabalho aqui no podcast e também ajudo na questão da empresa, da construtora. E à noite, né, aquela função de mãe novamente, e o que sobra tempo eu tento conciliar com o podcast e mais conhecimentos. Então, a minha vida é baseada nisso, né? Parece ser tudo muito leve, muito tranquilo, mas realmente eu tento conciliar tudo da melhor maneira, né? Então, tem muitas outras questões aí do empreender
que logo eu quero contar mais para vocês aqui. Mas de momento seria isso sobre o que está acontecendo agora comigo. Mas eu sempre tive muita vontade de empreender, de ir atrás, de conquistar. Mas aconteceram várias coisas no meio do caminho. Eu tive que me alinhar, né, conforme as coisas iam acontecendo. E eu não podia, né, deixar aquela questão de opa, não deu certo, então eu vou desistir, não vou empreender nunca mais. Não, realmente vamos tentar novamente, vamos olhar as oportunidades, vamos reinventar, vamos fazer. Porque quando a gente se torna mãe, às vezes a gente tem forças, tipo de uma leoa, onde você vai e enfrenta. Em alguns momentos você tá tão cansada que a última coisa que você quer é empreender, que você quer um emprego fixo e que tenha o sustento ali no final do mês para seus filhos, né? Então, existem vários momentos em que você está. Mas o que me pega mais é aquele momento de ter mais momentos com a minha filha. Aonde me faz estar na situação onde eu estou hoje, né? De querer estar mais presente com ela e que isso seja a minha prioridade. Então, caso você tenha essa grande vontade de empreender sozinha, de ir atrás dos seus sonhos, vai atrás. Eu tenho alguns projetos em mente que já estão em andamento, na verdade, né? Que logo eu quero contar para vocês também. Mas aos pouquinhos eu vou contando, mas eu posso dizer para você, se você tem essa vontade, vai atrás. Se você tem vontade de realmente ter esse tempo maior com os seus filhos, de ter autonomia, de ter flexibilidade nos seus horários, sabe? Agarre as oportunidades, porque a gente fica tanto pedindo para Deus, né? Eu queria tanto ter mais tempo. Eu queria tanto o emprego dos sonhos. Eu tanto queria ter meus horários. Eu queria tanto, sabe? E no fim você não se mexe, você não corre atrás, você só espera um milagre, né? Os milagres acontecem? Acontecem. Mas se você não mexer as suas perninhas, as suas mãos, né? E ir atrás disso, nada disso vai se concluir. Então, por exemplo, aqui no podcast, né? Hoje em dia, ele não tem verba, né? Não tem algo que seja patrocinado, nada disso, né? Quem sabe um dia, mas vamos dando um exemplo desse negócio aqui. Se caso eu quisesse fazer ele algo rentável, né? Conseguisse conciliar com tudo, realmente eu conseguiria, mas não é a minha prioridade de início. Mas caso você queira, então, se você tem um sonho lá no papel ou sente que isso realmente é o que Deus está te propondo e Deus está te mostrando e você fica ali paralisada com medo de arriscar, você está perdendo tempo. O tempo é agora. É o tempo de você investir nisso, né? Samara, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Claro que existem fases, existem momentos, né? Mas você vai perceber e você vai ter essa conexão com Deus. Mas Deus precisa estar presente nos projetos, né, que você tem em mente. Antes eu tinha muitos projetos meus. Mas a partir do momento que eu comecei a ter mais intimidade com Deus, eu fui vendo que Ele tinha planos para a minha vida. E eu fui abraçando esses planos dele. Então, por exemplo, ali da clínica, era mais planos meus do que dele. Entende? Ele me possibilitou essas oportunidades, foi lindo, foi maravilhoso, mas eu vi que eu tinha um outro direcionamento e Deus estava me mostrando. Então fique atenta às oportunidades que Deus te dá. Ele não vai bater tantas vezes na sua porta, ele sempre vai estar ali para poder te ajudar, te auxiliar. Mas você precisa abrir a porta, abrir a janela, você precisa observar esses sinais que ele está querendo te ajudar. E você precisa arriscar. Você precisa ir, mas precisa da sua força de vontade, a sua garra para poder conquistar tudo isso. E você vai conseguir. Mas para isso, fique atento às oportunidades. Ele está aqui para realmente te ajudar a concluir tudo isso, mas que seja feita a vontade dele. Se você vai conseguir conciliar tudo, né? E manter as suas prioridades. E esse chamado de Deus para sua vida. E a vida é feita de ciclos, a vida é feita de fases. Então não se prenda a um sonho que você tinha antes de ser mãe. Porque depois que você se torna mãe, realmente a sua vida não vai ser a mesma. Talvez seus sonhos não sejam os mesmos. E para mim custou aprender isso, sabe? Lá quando minha filha nasceu, que comecei a raciocinar toda essa maternidade, meus planos anteriores, e eu vi que já não eram mais meus planos,
eu custei a acreditar. Então eu tive que abrir um negócio, eu tive que me deparar com tudo isso para que eu conseguisse observar que o quê? Opa, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tive que ter coragem. Eu tive que ouvir Deus na minha vida. Então talvez possa ser isso que falte para você também. Porque é tão difícil a gente largar uma faculdade, é tão difícil a gente largar um emprego, né? Eu digo por mim mesma. Eu passei 5 anos da faculdade. Então, eu estou há 10 anos, né? Estava, né? Há 10 anos na questão de ser nutricionista. Então, é 10 anos dedicados da minha vida que algumas pessoas podem ter esse olhar de, opa, foi jogado no lixo. Para mim, não. Foi 10 anos de conhecimento, de novas experiências, de novos contatos. Foram 10 anos incríveis. E a minha missão até ali era aquilo. Só que Deus tinha proposto algo muito maior para mim. E essa questão, né, de se importar com o outro é o que realmente faz sentido para mim. Eu posso estar no que for, mas sempre vai ser voltado para o bem-estar das pessoas. Eu tenho vários pensamentos e vários chamados de Deus para minha vida também. Não só aqui no podcast, quero ampliar mais, porque eu amo empreender e com certeza Deus vai me abençoar muito. Tem muitos projetos. Eu quero influenciar muito mais mães nesse empoderamento delas, do que elas podem, do quanto que elas são capazes. A vida de uma mãe na maternidade não é fácil, mas não se resume só a isso também. Se você quer ser uma mãe que quer empreender, que quer conquistar, que quer ter o seu tempo livre, vai atrás desses sonhos. Eu posso dizer para ti que é capaz. Basta a gente acreditar, ter coragem e enfrentar. Deus vai estar te auxiliando, vai estar te ajudando em todo esse processo. Comunique Ele antes do que Ele pode estar realmente te propondo de melhor. Deixe Ele direcionar a sua vida. Ah, Samara, mas eu tenho medo de falir, de desanimar, de não conseguir concluir. Gente, você está aqui para tentar e ir atrás. O pior é você não tentar e depois ficar pensando, né? O que eu poderia ter feito? Eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Então, mas vale você tentar concluir isso. Se você não tentar, você nunca vai saber. Não é mesmo? Não é o que as pessoas dizem? Eu posso dizer que é verdade. O que você vai ter de melhor é o quê? O seu conhecimento. Existem diversas maneiras de empreender hoje em dia, né? Principalmente as redes sociais, a gente vê a questão do marketing. Tem muitas mães que fazem marmitinhas, aprendem a fazer marmitas para os filhos e empreendem fazendo marmitas para fora, bolos de aniversário. Aproveita essas oportunidades, né, nessas datas comemorativas para realmente empreender. E, assim, existe um mercado imenso do empreendedorismo. E as possibilidades dessa versatilidade, né, dos horários, é muito importante pra gente, mãe. A gente sabe como é que é de fazer as coisas com o filho ali do lado, o quanto que é difícil. A forma de empreender é uma forma realmente de conseguir nos teus tempos livres, né? Ou no teus tempos, a hora que tá dormindo, que seja, de fazer alguma coisa que vai ter uma lucratividade para você ou um bem que você faz pro próximo também. Porque empreender, gente, não é apenas do lucro financeiro que você tem que ter. Não, realmente é o bem que você vai estar fazendo para a comunidade, para as pessoas. O que o seu emprego, né, está contribuindo para você ou para o próximo? Pense nisso. E o que você pode empreender que pode beneficiar outras pessoas? A partir do momento que você botar isso como prioridade e não o dinheiro como prioridade, tudo vai fazer sentido e vai fazer com que você tenha ainda mais gás para ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos para sua vida. A partir do momento, né, que eu comecei a olhar mais para dentro, me conectar mais com Deus, eu vi o quanto que estava nítido, o quanto que estava na minha cara, o quanto que eu precisava realmente compartilhar com outras mães, né? O quanto as mães precisam de suporte, desta ajuda. E essa questão de empreender é algo muito forte em mim. Então, por que não conversar algo sobre isso com vocês? Por que não falar sobre dificuldade de maternar? Por que não falar sobre facilidades em alguns momentos e comportamentos e educação das crianças, sabe? Então, olhe para dentro para você. O que você mais gosta de falar? O que você mais gosta de fazer que beneficiam as outras pessoas? Porque empreender para Deus é isso, é beneficiar o próximo, né? E como consequência, isso vai fazer com que você se beneficie também. Com isso, eu quero concluir para você
Que esse ano de 2023 você consiga dar esse primeiro passo, se você sonha em empreender, né? Que você consiga concluir os seus sonhos, os seus objetivos. Mas antes de tudo, converse com Deus, se conecte com Ele. Deixe Ele guiar os seus passos. Ele vê, claro, o melhor momento, a melhor fase para você. Talvez você escute Deus e Ele te mostre que talvez agora não seja o seu momento, não seja a sua estação. Mas que a sua estação vai chegar. Talvez agora seja uma estação de amadurecimento, né? Ou talvez agora seja o momento de se arriscar, de florescer. E tá na hora de você fazer isso, se Ele estiver falando com você dessa forma. Eu quero que 2023 seja magicamente lindo, abençoado para você. Que você acredite no seu potencial, nos seus sonhos, mas que escute Deus também. Que seu Natal seja maravilhoso, que seu Ano Novo também, que você consiga compartilhar muita coisa boa com a sua família, com os seus pequenininhos ou com os seus grandinhos, né? E que você tenha um ano maravilhoso. E a gente se vê em 2023. E se caso você, né, tiver essa vontade de empreender também, ou já é empreendedor e quiser contar um pouquinho da sua história, comenta aqui embaixo nos comentários, vou adorar saber e compartilhar com mais pessoas também esses sonhos e essas vontades de mães empreendedoras. Um grande beijo para vocês e não se esqueça de curtir e compartilhar com muito mais mães para a gente espalhar ainda mais essa comunidade de apoio para as mães. Um grande beijo e até mais!